Capítulo 3, verso 4, Deus percebe corrupção no ministério. Corrupção no ministério. Verso 4 diz assim: os profetas são orgulhosos e enganadores. Os sacerdotes profanam o santuário e desobedecem à lei de Deus. Os profetas são orgulhosos. Eu estou certo, eu sei o que eu estou fazendo, Deus está na minha vida, Deus mandou dizer, eu falo mesmo. E a pergunta é, Deus mandou dizer, já que você vai falar? Profanar o templo é usar o templo de forma errada, é usar o templo para interesses pessoais. Vamos lá, estamos em um ano de eleição. Gente, é triste ver essa realidade, em que o púlpito da igreja vira local de divulgação de partido político. Pessoas que têm interesse em uma determinada área política usam os altares das igrejas para propagar seus interesses pessoais. E ali o local é exclusivo para ensinamento da palavra de Deus, para trazer ensinamento sobre Deus. Gente, os líderes religiosos ainda passam dificuldade nessa área hoje. Por quê? Nessa época de campanha política, é muito comum um político que deseja ser promovido fazer aliança com os pastores, com os líderes religiosos, oferecendo ali alguns bens, alguns recursos, algumas vantagens. Só que em troca, que sempre tem que haver essa moeda de troca. Eu te dou um terreno e você me dá o púlpito. Eu te dou o terreno e você me dá o seu público. Eu te dou uma quantidade de materiais para você construir: tijolo, pedra, areia, ferro, cimento, para você construir. Eu consigo para você um galpão e em troca você me dá os seus votos. Quantos membros você tem na sua igreja? Você tem que cadastrar isso aí e registrar o CPF de cada um para que a gente possa... Tá entendendo, gente? É um negócio muito complicado, essa questão de administrar a igreja, quando o líder, quando o administrador é corrupto. Porque numa situação dessa de vantagens, muitas pessoas estão se rendendo. Então meu pedido a você é: orem pelos líderes, ore pelos líderes, ore pelos homens e mulheres de Deus que administram igrejas. Porque em períodos de eleição eles recebem propostas e muitas dessas propostas são tentadoras. Tem líderes com dívidas financeiras. E aí o camarada lá que tem um poder aquisitivo melhor, né? Ele financeiramente falando, ele é bem sucedido. Ele diz assim, poxa, eu posso te ajudar a resolver esse problema. Quanto que é a sua dívida? É X. Então eu pago sua dívida, sem problema algum. Mas o que você vai querer em troca? Me ajuda a ser eleito. Meu irmão, por favor, orem pelos líderes. Vamos lá. Depois desse cenário crítico, parece que Deus abandonou o seu povo. Pelo contrário, agora Deus vai trazer uma proposta de arrependimento. O que Deus espera quando Ele traz a mensagem dura, né? Tá errado isso, tá errado aquilo. Quando Deus faz uma análise sobre os pontos críticos, não é porque Ele odeia a pessoa, ou a igreja, ou a localidade, ou o país. Não é isso. Ele precisa expor os defeitos para que todos vejam. Agora, depois de visto, depois de analisado, depois de apresentado, o que Deus espera é que o homem se arrependa. Então vamos ver isso. No capítulo 2, versos 1 ao 3, olha só, diz assim: pense bem e tome juízo, povo sem vergonha, antes que vocês sejam levados embora como a palha que desaparece num só dia. Antes que a ira furiosa do Senhor caia sobre vocês. Antes que chegue o dia da ira do Senhor, voltem para Deus todos os humildes deste país, todos que obedecem às leis de Deus, façam o que é direito e sejam humildes. Talvez assim vocês escapem do castigo de Deus no dia da ira do Senhor. Nabucodonosor está vindo. Sofonias está profetizando no mesmo período de Jeremias. Por que é importante nós termos as datas de cada profecia, do período de cada profeta, para que a gente possa ter uma noção na linha do tempo, o que aconteceu naquele período? Então Sofonias está pregando, avisando junto com Jeremias que Nabucodonosor está vindo. Ele vai invadir Jerusalém, vai destruir os portões, os muros, vai derrubar os portões, vai queimar os portões, vai entrar na cidade, vai ter gente morta, vai ter gente sofrendo, vai ter gente passando fome, vai ter gente em estado de miséria. Quando você lê Lamentações de Jeremias, você percebe algo dramático.
dramático. Jeremias escreve que mulheres comiam os corpos dos seus próprios filhos para não morrerem de fome. Então a cena que vai ficar em Jerusalém é uma cena bizarra, é uma cena horrível. Deus já viu, Deus já observou o que vai acontecer e está avisando para antes que seja tarde demais. Porque quando esse camarada entrar, não é só um homem, é um exército, é uma nação, é uma opressão, é uma potestade. Deus está avisando o seu povo. Em 2024, com tudo que está acontecendo nesse planeta, Deus está avisando ao seu povo, pior ainda está por vir. Acorda, povo meu, oh aleluia, eita glória. Eu não sei você, mas é impossível não chorar diante desse despertamento de Deus. É impossível não chorar, porque Deus está trazendo sinais todos os dias. Nós vimos agora, recentemente, Rio Grande do Sul debaixo d'água. Um lugar tão próspero, financeiramente falando, mas miseravelmente abalado no mundo espiritual. Porque parte do povo adorando a Deus, buscando a Deus, mas outra parte, e uma grande parte, fazendo aquilo que Deus reprova e sabendo, fazendo de propósito, gente desafiando Deus aos montes, sabe, provocando a ira de Deus. Gente, com Deus não se brinca, porque enquanto estamos debaixo da sombra do Onipotente, Deus guarda. Agora, quando a gente sai debaixo da sombra, aí vem problema. Então nós vimos aqui, nesse cenário de Jerusalém, o caos. Deus está avisando, Nabucodonosor vai vir e a coisa vai ficar feia. Acorda. Verso 7, no capítulo 2. Continuando no capítulo 3, verso 12, 13 e 19. Deus traz uma promessa de restauração. Ou seja, o arrependimento resulta em restauração. Então, vimos aqui nos versículos anteriores qual era a proposta. Versículo 1 ao 3, no capítulo 2, Deus trazendo um despertamento. Gente, se arrepende. Se arrepende. O que é se arrepender? Não é parar de pecar, não é parar de errar. É sair da direção errada e ir para a direção certa. Muda de direção, faz aquilo que tem que ser feito. Por quê? Porque eu quero restaurar vocês. Verso 7, continua assim no capítulo 2, verso 7. Então Judá... em Judá, as pessoas que não foram mortas ficarão com as terras do litoral. Ali elas cuidarão dos seus rebanhos e dormirão nas casas de Asquelon, pois o Senhor Deus vai lembrar do seu povo e o fará prosperar outra vez. É uma promessa de restauração. Deus está dizendo, olha, vai ter gente que infelizmente vai a óbito, vai ter gente que vai ser levada cativa, vai ter, sabe? Vai ter um caos. Mas eu não desisti, a mensagem é essa. Eu não desisti de amar o meu povo. Eu não desisti daquilo que é meu. Infelizmente vai ter dano, vai ter prejuízo. O Rio Grande do Sul teve gente lá que servindo a Deus sofreu dano, porque está no meio de um monte de problemas. Mas gente, pessoas que foram a óbito, a pergunta que muitas pessoas fazem, como que alguém que é servo de Deus passa por uma situação como essa? O problema é que ele está no meio de um caos, gente. Nós, daqui no Rio de Janeiro, você que talvez em outro estado esteja morando, o seu estado está envolvido em um monte de coisas erradas. Então, quando o mal vem, mexe com todo mundo. É impossível, gente. Todo mundo sofre algum dano. Olha só, Jeremias não foi levado cativo para a Babilônia. Como profeta, Deus guardou ele ali. Mas guardou por um propósito. Porém, Ezequiel e Daniel, que também estão em Jerusalém, no período da invasão de Nabucodonosor, foram levados. Então, enquanto um fica, dois foram. E os três são homens de Deus, os três têm vida no altar, nenhum dos três tinha brecha para dizer assim, foi levado por causa desse problema, foi levado por causa desse pecado. Negativo. Às vezes, um servo de Deus vai parar no hospital, não é porque está em pecado e a doença veio. É porque Deus tem um propósito com aquele homem, com aquela mulher dentro do hospital. Se nós entendermos isso, nós já vamos orando. Se nós entendermos isso, com certeza, alguém será alcançado naquele hospital. Entenda isso.